Louvamos e bendizemos a Deus na beleza da sua santidade e solicitamos as orações dos amados irmãos, das queridas irmãs, em nosso favor, a fim de que venhamos a fazer a vontade de Deus, não simplesmente pregar ideologias, mas transmitir aquilo que a Bíblia ela revela a respeito de Deus, a respeito dos seus planos para as nossas vidas. E ontem à noite, tarde, noitinha, eu estava pensando a respeito de um dos assuntos mais importantes para os últimos dias de permanência da igreja aqui na terra, que diz respeito ao arrebatamento dos fiéis. E a grande indagação e interrogação é: quem vai participar do arrebatamento da verdadeira igreja? Que cada um de nós, como seguidores do reino de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, possamos refletir, examinar se na verdade, na realidade, estamos preparados para este momento glorioso, onde no momento milhares e milhares de pessoas sairão da terra rumo às mansões celestiais com o Rei do Universo, o Senhor Jesus. E nós tomamos como exemplo, nesta oportunidade, de crente que participou de um arrebatamento, nós tomamos como exemplo Enoque. A Bíblia fala muito pouco sobre Enoque, mas tomando como exemplo 2 versículos da Bíblia Sagrada, aí nós recebemos a revelação de fato e de verdade quem vai participar do arrebatamento da igreja. Os 2 versículos que nós nos baseamos para trazer um comentário a esse respeito, o primeiro se encontra em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, onde está escrito: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Repetindo, Gênesis 5 e 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O outro versículo que nós escolhemos se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 5, que assim nos revela a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi translandado, ou arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translandara, visto como, antes da sua translandação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E analisando esses 2 versículos, foi que Deus ele me impulsionou a trazer um comentário sobre a vida cristã ideal para nós vivermos conforme o padrão bíblico e o exemplo deste homem de Deus, Enoque, e participarmos do arrebatamento da igreja. O primeiro aspecto é o nome de Enoque significa dedicado. Na antiguidade as pessoas recebiam o nome pelas suas atividades, o que ele fazia na vida. Então, por exemplo, você chama alguém de radialista, não é o nome da pessoa, mas por aquilo que a pessoa faz. O jornalista, o repórter, então, por aquilo que a pessoa faz. A sua vida, a radiografia da sua vida, então, a pessoa recebia um nome qualificativo. E o nome Enoque significa dedicado. Tudo indica que Enoque era uma pessoa completamente dedicada a Deus. Podemos conjecturar que ele vivia absolutamente para o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus da criação, o Elohim de Israel, o Adonai dos hebreus, o Deus Jeová que nós adoramos. Ele foi, Enoque, contemporâneo de Adão. Veja bem, a Bíblia nos fala que o período de Adão foi um período do princípio da decadência da raça humana. Porém, ele não seguiu o exemplo de Adão em desobedecer a Deus. Pelo contrário, buscou obedecer às ordens do Deus Todo-Poderoso, buscou guardar as orientações do Senhor. Eis a razão porque a Bíblia diz que ele não viu a morte, mas ele foi translandado, ele foi arrebatado para Deus. E uma coisa que muito me chama a atenção
é que ele se destacou dentre a sua geração. E tem mais uma coisa, aí nos traz uma lição para nós que estamos nesses últimos dias, onde o crente tem que fazer a diferença. Não devemos viver como os demais gentios, que praticam as coisas que o mundo tem a oferecer. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos aconselha, como seguidores de Cristo, que nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que resplandecer como luz dentro das trevas. E tem mais uma coisa, ele foi o primeiro homem, a primeira pessoa a ser arrebatada na história da humanidade, nos deixando o exemplo de que se andarmos com Deus, fizermos a vontade do Senhor, certamente nós também iremos participar deste evento sobrenatural na vida de uma pessoa. Não participar da morte, mas ser transformado, ser arrebatado para o Senhor nosso Deus. Depois de Enoque, temos o exemplo de Elias, que também foi arrebatado para Deus. Certamente, Elias seguiu as pisadas deste herói da fé. Enoque, Elias foi arrebatado também para o Senhor. No Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5, que nós lemos, classifica Enoque como herói da fé, um herói da fé. Isso nos faz compreender que ele foi um homem de fé. Nós devemos também seguir os passos da fé, se nós desejarmos fazer parte do arrebatamento da verdadeira igreja. Você que me escuta, coloque a sua fé em prática, porque Enoque foi um herói da fé e foi translandado para não ver a morte. Se você deseja participar do arrebatamento da igreja, viva uma vida de fé. Ele viveu antes do dilúvio, que destruiu o mundo habitável daquela época. Foi arrebatado antes da destruição. Assim é a história da igreja, que será arrebatada antes da grande tribulação. Nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, aí vai ter início a grande tribulação. Ele foi arrebatado para não provar a morte. Deus lhe concedeu este grande livramento, como também a nós que estivermos vivos no arrebatamento da igreja, não provaremos a morte, mas seremos transformados pelo poder de Jesus. Ainda Hebreus 11:5 diz que Enoque, ele não foi achado. Isso também vai acontecer com os crentes. No momento, serão arrebatados e os seus familiares vão lhes procurar e não lhes acharão. Imagine o tumulto da humanidade quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Motorista de ônibus, pilotos de avião, pessoas que estão no comando de grandes navios, e essas pessoas serem arrebatadas. Enoque não foi achado, a família procurou por todo lugar, os conhecidos, os vizinhos, não achou, porque Deus para si o tomou. Assim vai ser o crente. Você que é desviado, está ouvindo esse programa, a sua mãe vai desaparecer, o seu papai vai desaparecer. Olha, alguém que é da tua família, é crente verdadeiro, ele vai desaparecer daqui, você vai procurar e não vai encontrar. Deus para si o tomou. Não pertencemos a este mundo. Somos propriedade de Deus. Portanto, o Senhor é quem vai nos levar para morarmos eternamente nas mansões celestiais. Enoque deixou tudo para trás. Assim é aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Ele vai deixar todo esse mundo, a riqueza, o que tiver, pela Nova Jerusalém. Enoque andou com Deus. Veja o grau de fidelidade deste herói da fé. Quem desejar participar do arrebatamento da igreja deve andar com Deus na terra, de manhã, de tarde, de noite, a sua vida andando com Deus. Mas o que é que significa andar com Deus? Significa fazer a sua vontade, ser guiado pelo Espírito Santo, cumprir as suas palavras e os seus mandamentos. Andar com Deus é renúncia de vida, é deixar as coisas do mundo, as concupiscências da carne, a soberba da vida, é deixar o orgulho e a vontade própria. Quem anda com Deus
são aqueles que nasceram de novo, que se converteram dos seus maus caminhos, se arrependeram dos seus pecados, foram transformados pelo poder do Espírito Santo, são regenerados e buscam a santificação. Hebreus 11:5 diz que Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Se nós desejamos participar do arrebatamento da igreja, devemos ter esta mesma atitude: agradar a Deus, agradar ao coração de Deus em tudo que nós fazemos e praticamos. Mas como devemos agradar a Deus, irmão Francisco? Através das nossas atitudes, do nosso serviço para o seu reino, das nossas palavras, acima de tudo, através da nossa vida. E para finalizar, Enoque participou de fato e de verdade da salvação, através do arrebatamento da sua própria pessoa. Todos nós, isso sinaliza que todos nós que somos os salvos e redimidos, também seremos salvos por Cristo Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Você está esperando Jesus? Siga as pisadas deste herói da fé. Enoque foi translandado, foi arrebatado para não ver a morte. Assim, eu e você, se nós seguirmos as pisadas deste herói da fé.